Ok, então neste início de estudo sobre as dispensações, ou um outro termo também que podemos usar é mordomia das épocas, ok? Dispensações ou mordomia das épocas. Neste primeiro estudo nós estaremos tendo apenas algumas explicações, algumas definições, o propósito do estudo, Vamos também já dar uma olhadinha rapidamente nas 7 dispensações, segundo a maioria dos teólogos. Eu acho que tem mais, Mas quem sou eu para dizer, Mas então, se todos concordam que é 7, vamos ficar no 7 mesmo, Depois vocês vão perceber por que eu acho que é mais na sequência do estudo. Melhor, posso falar agora, porque não está incluído, pelo menos até onde eu sei, a tribulação, Então é um tempo diferente, Deus vai tratar diferente com o ser humano, e isso não está incluído, ok? Também não está incluído, embora eu não sei se posso dizer que é um tempo que Deus vai tratar com o ser humano, porque nós já vamos estar salvos, já vamos estar com Deus eternamente, então não está incluído novos céus e nova terra também, ok? Ela vai até o milênio, As dispensações que nós estaremos estudando vai até o milênio, ok? E ela não pega a tribulação, ela pega a época da graça, a época da igreja, e a tribulação não está nessas 7 dispensações. Por isso que eu acho que talvez deve ser mais. Então vamos lá então na introdução. Está dando problema aí com a internet? Qualquer coisa está ligado lá, Pelo que eu sei. Ali vai mais um quarto. Ok. Qualquer coisa confere aí abaixo ali, ver se está saindo nesse modem ou no outro, Está no 2 aí. Ok. A Bíblia então, ela é uma grande biblioteca. Ela é composta de vários livros. Quantos livros tem a palavra de Deus? 66, Quantos tem no Velho Testamento? 39. E no Novo Testamento? 27. Então, nós não podemos entender a palavra de Deus claramente enquanto nós não tivermos em mente que todos esses livros, incluem aí períodos de tempos ou épocas diferentes, chamadas dispensações, ou mesmo épocas, muitas vezes até dias, na palavra de Deus. Sem o conhecimento então dessas divisões da palavra de Deus, sem o conhecimento dessas dispensações, embora quero também afirmar que alguns pastores são dispensacionalistas, ou seja, creem nas dispensações, outros não, ok? Mas pessoalmente, acho que até hoje eu nunca encontrei um que não crê nas dispensações, ou talvez não sei, talvez até eu conheço, mas não sei, que não crê nas 7 dispensações. Mas, deixando claro, é um estudo, nós vemos isso na palavra de Deus, mas tem alguns que não veem dessa forma, e tem liberdade para isso também, não tem problema nenhum. Isso não muda a história, não vai mudar o futuro. Então, para mim, só que o problema mais sério aqui é que pode haver erros, no caso de entender alguns textos, Nós vamos falar melhor daqui a pouco. Então, dispensação, ela é um período de tempo que o homem, no caso em que o homem ou o mordomo de Deus, nós sabemos que o homem ele é mordomo de Deus. Então esse período de tempo, este homem, esse mordomo é submetido a um teste, e diante deste teste Deus exige 3 coisas. Deus exige que ele creia, Deus exige uma obediência e Deus exige fidelidade, ok? Nós podemos ver isso em vários textos da palavra de Deus, que Deus exige tanto crer, obedecer, como também ser fiel. Encontramos também a palavra dispensação em alguns livros
no Novo Testamento, vamos ver alguns livros, a palavra dispensação. Primeiramente, 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 9. Eu estarei abrindo a Bíblia junto com os irmãos, né? Eu não tenho os textos aqui. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 17. Diz o seguinte, a palavra de Deus: e por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Ok? Palavra dispensação aí, Efésios 1:10. Efésios, capítulo 1, versículo 10. Também nos diz: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. E também, capítulo 3 de Efésios, versículo 2, capítulo 3 de Efésios, versículo 2: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi confiada, a dispensação da graça, que é a atual, que nós estamos vivendo atualmente, ok? E versículo 9 também, versículo 9 aí de Efésios 3, diz o seguinte: a demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Dispensação do mistério. E Colossenses 1:25, o último texto com a palavra dispensação, Colossenses capítulo 1, versículo 25, ok? Pastor, o versículo 9 ele está falando de dispensação, comunhão. Ah, sim, ok. Sua tradução aí é outra, né? Mas não sei. Aqui está a dispensação do mistério, né? 3:9. 3:9. Comunhão. Ok. Na minha está a dispensação. Tradução não tem problema não, ok? O que importa é a palavra original, amém? Então Colossenses 1:25 também. Colossenses 1:25 também nos diz: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Eu não vi a palavra, 25, desculpa, eu li o versículo 23, é o versículo 25, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Está a dispensação aí ou comunhão? Neste versículo? Ok. Só aquele que traduziu como comunhão aí, né? Ok. Tudo bem. A palavra grega, aqui, tá vendo? O que importa é o original, né? As traduções aí, temos muitas variações na nossa língua portuguesa. O que importa é o original. A palavra dispensação no original é oikonomia, da qual deriva a palavra economia, que significa o quê? Boa ordem na administração, na despesa de uma casa. Geralmente quem faz esse serviço? O mordomo, né? Muitas vezes, em muitas casas, o mordomo faz serviço, ele administra basicamente a casa inteira. Aí antigamente isso era muito mais comum do que hoje, né? E as despesas, os mantimentos, é ele que administrava tudo e deveria responder por tudo o que acontecia na casa. Então, originalmente significa a palavra mordomia, administração ou gerência de uma casa. Em grego, casa é oikos, ok? No grego, casa é oikos. No contexto bíblico, a dispensação representa a administração que Deus faz em sua grande casa universal, na verdade, que é o quê? O mundo, ok?
Então, está representando aqui, no contexto bíblico, a administração que Deus faz na sua grande casa, o mundo, né, universal, através dos seus mordomos, no caso, o ser humano. As dispensações também se diferem entre elas, ou seja, são diferentes, pois há uma mudança no método divino de tratar a humanidade. Nós percebemos isso claramente, tanto em toda a dispensação, como em parte, né, de algumas dispensações. Mas em todas as dispensações, devemos deixar claro isso, em todas as dispensações, a salvação é centralizada na pessoa e no sacrifício de Jesus Cristo. Isso não muda, ok? Salvação não muda de uma época para outra. O homem perdido sempre foi e sempre será salvo pela graça de Deus, através da fé. E nunca, nenhuma dispensação, nunca pelas suas obras ou pelo seu esforço humano. Isso é claro na palavra de Deus, ok? Isso é claro nas eras, nas dispensações, nos tempos designados por Deus. Alguém lê para mim, um texto bem conhecido, né? Mas só para afirmar isso, né? Infelizmente, essa doutrina é muito forte, essa heresia, melhor dizendo, né? É muito forte, salvação pelas obras, pelo esforço humano, né? Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Alguém leia bem forte para mim, Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Se alguém sabe de cor, pode citar de cor também. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Precisa interpretar? É a sua interpretação, pastor. Tá, então interpreta de outro jeito. Está muito claro, né? Eu acho engraçado, cada um interpreta do seu jeito. Não, tudo bem, tem texto que é mais complicado, mas esse está muito claro. Não tem como eu errar nisso, né? Salvação pela graça, não veio pelas obras, para que ninguém se glorie. Está muito claro isso, para que ninguém chega lá todo orgulhoso, né? Eu consegui, eu sou bom demais, fui uma boa pessoa, ajudei os pobres, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não pequei, rapaz, eu sou o cara. Senhor Jesus, eu sou o cara, eu estou aqui porque eu sou bom. Que céu é esse, né? Imagina um monte de pessoas desse jeito lá, todas orgulhosas. O que vai virar isso? Não é mais céu, né? Mas é unicamente pela graça, ou seja, quem merece toda a glória é Jesus. Foi Ele quem morreu, foi Ele quem pagou, foi Ele quem sofreu, e foi Ele quem nos deu a vida eterna. Amém? E foi Ele quem comprou, né? Ele pagou, comprou, está pago, então eu não mereço nada, não vou chegar lá orgulhoso, eu vou chegar lá realmente mais miserável, Senhor, né? Quem sou eu para estar aqui? Quem sou eu para ser salvo? É muito pelo contrário. Qual que é o propósito desse estudo, do estudo das dispensações? Preparar o cristão, preparar o crente no Senhor Jesus Cristo para que maneje bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15 nos requer isso, não é verdade? Vamos lá em 2 Timóteo 2,15. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, nos diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, proposta é que realmente os irmãos tenham um manejo apropriado da palavra de Deus, manejar bem. A palavra manejar bem, as palavras manejar bem, significa aqui na linguagem de Paulo, em grego, fazer um corte reto. Nem para cá nem para lá. Olha, um corte reto. O pedreiro, quando ele constrói, ele traça uma linha reta, não é verdade? O carpinteiro, quando risca, ele risca uma linha reta. O agricultor, quando ara a terra, ele tem que arar a terra numa linha reta. Semelhantemente, o obreiro do Senhor, que interpreta a palavra de Deus, precisa interpretá-la corretamente. E, embora muitas pessoas talvez tenham confusão, tenham
tem dificuldade nisso? Para mim é muito claro. Eu sei, tem textos mais complicados, mas são raridades, não é a maioria da palavra de Deus. A maioria da palavra de Deus, a maioria das doutrinas, principalmente, né, vou puxar um pouquinho aí do nosso lado, principalmente doutrinas batistas tradicionais, são muito claras. Por que eu digo isso? Porque que a Bíblia, ela se auto-interpreta. Eu não preciso ter dificuldade, eu não preciso torcer no versículo, porque lá em outro texto vai falar a mesma coisa, lá em outros textos vai dizer a mesma coisa. Agora as pessoas inventam coisas aí, inventam doutrinas heréticas, doutrinas humanistas, e aí querem usar a Bíblia para o seu bel prazer, mas aí outros textos contradizem o que ele está dizendo, aí não adianta. Por isso que eu digo que é muito fácil. Se você conhece a Bíblia, você sabe, você não tem como inventar um negócio, porque você sabe que lá em outro texto, não, mas você está contradizendo isso, não, mas se eu pensar assim, está contradizendo um atributo de Deus. Mas, então é fácil, né? Basta você conhecer, eu sei, mas não tenho dificuldade nisso. E o obreiro de Deus, aquele salvo, aquele realmente que quer pregar a palavra de Deus, quer ensinar através da sua vida, ou até mesmo de um ministério, precisa manejar bem a palavra de Deus, ou seja, interpretar a Bíblia corretamente. Qual que é o meio correto de interpretar a Bíblia? Usando a própria Bíblia. Não é nada, nenhuma regra de hermenêutica, se você conhece essa palavra. Não. Usa a própria Bíblia. Pronto, já acabou. Lê o versículo. Lê os versículos anteriores. Lê os versículos para frente. Não entendeu? Lê o capítulo. Pastor, não entendi o capítulo inteiro. Lê o livro. Aí você vai entender. Não é possível. Você lê o livro, você não vai entender o que está dizendo aquele versículo, né? Então é tranquilo. Esse estudo também vai nos ajudar a colocar também os fatos históricos e os fatos proféticos, as profecias, em suas devidas épocas, de um modo tão conveniente que, após tomarmos então conhecimento deles, não correremos mais o risco de misturá-los, ok? Como muitas vezes tem acontecido com algumas igrejas, algumas seitas por aí, que mistura tudo, mistura as épocas, mistura as histórias, mistura as profecias, mistura a igreja com Israel, uma bagunça. Aí pega a profecia que é para Israel, traz para a graça, uma bagunça das épocas, ok? Alguns desses erros, para ficar mais claro, são os seguintes: alguns transferem, como eu já disse, as promessas que são para Israel, traz então para a igreja e chama a igreja como Israel de Deus. Heresia, ok? Segundo pensamento, muitas vezes que as pessoas colocam, por não entender as dispensações, eles querem profetizar como profetas do passado, através de visões, sonhos, revelações, né? Isso foi outra época. A época de hoje é diferente. Heresia também. Terceiro também, querem guardar as leis que foram dadas para Israel. Um exemplo bem forte é o sábado, né? Tem que seguir o sábado, tem que obedecer o sábado. Isso aí foi para Israel, mas Jesus mesmo não obedeceu o sábado. Jesus está lá no céu, não é verdade? Está lá à direita de Deus, ok? Outro detalhe também, quarto, acham que já estamos vivendo o juízo da tribulação. Você deve ter ouvido isso aí por aí, não é não? Somente nessa pandemia. Não é? Tem pessoas que acham que nós estamos na tribulação já. O anticristo está reinando. Eles acham. Mas confunde tudo, né? Confunde as épocas tudo. Em quinto lugar, alguns também acham que já estamos vivendo o milênio. Aí é diferente, já estamos no milênio. Jesus está reinando e o diabo está preso. Rapaz, então Jesus está muito fraquinho. Se o diabo está preso e Jesus está reinando hoje, com tanta maldade, esse Jesus está muito fraquinho. Então eles confundem tudo as épocas, né? Faz aquela expressão balé de gato, né? Com tudo as épocas, mistura tudo. Não, mas tem que ser o seu lugar correto na palavra de Deus. Se você realmente estuda as dispensações, vê como Deus tem trabalhado, percebe aí o povo de Israel, percebe as épocas com o povo de Israel, depois a igreja aí, depois Jesus morre, você vai perceber que é diferente, né? Não precisa sofrer por causa disso, né? É muito claro. O irmão de novo queria falar alguma coisa? Eu me lembro que
Só tem um milênio. Aqui em Araguari tem um milênio, viu? Se você quer conhecer o milênio, vem para Araguari, tá? Tem um bairro aqui chamado Milênio. Então, para nós não cairmos nesses erros, como eu citei, e também muitos outros, tem muitos outros, isso aqui é só alguns. Então é fundamental respeitarmos o que o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios 2,13. Primeira carta aos Coríntios 2,13. Vai passar um carro de som. Pela lei ele deveria desligar em frente à igreja, mas eu creio que não vai fazer isso, né? Não vai atrapalhar um pouquinho aí a gravação e a transmissão. Ok? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 3. Ó, graças a Deus, milagre. Eu dei sinal para ele. Ah, deu sinal aí. Ó, então, muito bom. Vamos lá, 1 Coríntios. Eu falei, acho que saiu a primeira vez aí. 2,13. 1 Coríntios 2, versículo 13. Então nós precisamos, né, respeitarmos o que o apóstolo Paulo disse aqui, em 1 Coríntios 2,13, que diz o seguinte: aos quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, olha só, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Ou seja, comparar a Bíblia com a Bíblia. Não inventa coisa não. Nós lembramos, né, o que o pastor Bill, né, costuma dizer, né, batedor de Bíblia. Não, onde que diz isso na Bíblia? Ah, mas esse texto também fala isso. Mas já está meio contrário do que a palavra de Deus diz nesse outro lugar. Então você percebe que é furado, ok? A Bíblia ela nunca se contradiz, nunca. Porque o autor é um só. Amém? Amém. 66 livros, né, escrito num período aí de, se não me engano, 4.000 anos, né? Mais de 40 homens, né, diferentes, lugares diferentes, costumes diferentes, status sociais diferentes, e não se contradiz. Foram usados por Deus porque o autor é Deus. Então precisamos comparar as coisas espirituais com as espirituais, ok? Como eu disse, versículo, capítulo, livro, ok? E se chegar, que é meio impossível, se chegar, pastor, não entendi, entra no seminário bíblico, ok? Aí não tem jeito, né? Se está difícil aí, entra num seminário, faz um estudo, tem muitos estudos aí gratuitos, ok? Deu problema ali, conserte para nós vamos continuar, também estamos gravando, ok? Algumas perguntas interessantes para se fazer para o texto também é o seguinte, para entender o texto bíblico: quem está falando? Ok? Quem está falando nesse versículo? Através de quem Deus está falando nesse versículo, né? E para quem Deus está falando neste versículo, neste texto? E por que está falando? Por que Deus está falando essas palavras para este povo, para essa pessoa? Em que período de tempo se refere esse texto? Que período de tempo está referindo o versículo que você está tentando entender, ok? Essas perguntas são muito importantes para se entender o versículo, o texto bíblico. E por fim precisamos também lembrar que o eterno Deus, na sua palavra, ele trata com 3 tipos de pessoas diferentes, ok? 3 tipos de pessoas, nós estudamos sobre eles. Quais são? Gentios, que são todos os povos que não são da raça judia. Que saiu. O que mais? Judeu. Vai entrar de novo. E? Deixa eu pôr aqui no meu. Deixa eu ver. Qual é o outro? A igreja. Gentil, todos os povos que não faz parte do povo judeu, o próprio povo judeu e a igreja. Podemos ver isso claramente, 1 Coríntios 10, versículo 32. 1 Coríntios 10,
versículo 32. Aqui está os 3 povos que Deus trata em todos, não em todos os tempos, né, mas em toda a palavra de Deus, ok? Então, um tempo ele vai estar tratando os gentios, outro tempo ele vai estar tratando os judeus, outro tempo ele vai estar tratando os gentios e dos judeus ao mesmo tempo, e outro tempo ele vai estar tratando da igreja, né? Então, tem que entender aí, né, como eu disse, perguntar para o texto, né, quem está falando, através de quem está falando, para quem está falando e por que está falando, e também a que período se refere aquele versículo, ok? 1 Coríntios 10, 32 nos diz o seguinte: portai-vos de tal modo, de modo que não deis escândalos nem aos judeus, nem aos gregos, no caso aí são os gentios, e nem à igreja de Deus. Os gentios também, na palavra de Deus, muitas vezes são chamados de gregos, né? Ok? Certo. E o que o Novo Testamento, e também precisamos entender que o Novo Testamento começa com, vamos dizer, irmãos, o que os irmãos entendem? O Novo Testamento começa quando? A dispensação da graça. Podemos dizer também, a dispensação da graça, o Novo Testamento, a Nova Aliança, começa quando? Vamos dizer qual o conhecimento bíblico dos irmãos nessa área. Você fala para os personagens bíblicos? Não. O Novo Testamento, a Nova Aliança, podemos dizer também o período da graça, né, a dispensação da graça, começa quando? Quando Jesus nasce. Quando Jesus nasce? É isso? Jesus viveu. Está vendo? Já vamos aprender algo aqui, ó. Lembra as perguntas aí? Jesus viveu na época da graça, ou Jesus viveu no período da lei? Da Dois lei. períodos. Da lei. Não tem como ver 2 períodos, ok? Jesus viveu o período da lei. Mas ele não era Período da lei, por quê? Deus. Porque ele que depois vai abolir a lei. Na verdade, ele não aboliu a lei, né? A graça não é depois que ele nos salvou. Ele veio, né? É, que ele fez, né? Ele Sim, veio vamos humanamente. entender. Ele pagou o nosso pecado. Sim. Vamos entender a época. Tá vendo como é que muitas vezes pode ter confusão nessa área também? Vamos ver a época. Só nós entendemos a época. Jesus viveu no período da lei ou no período da graça? Só vocês verem como Jesus vivia. O que os fariseus cobravam de Jesus? Ah, tá. Então ele viveu o período da graça. O que os fariseus cobravam de Jesus? A lei. A lei. Que evangelho Jesus pregava? Da graça. Não. Salvação. Aí pregava. Sim, salvação, Pregava mas a lei, né? Porque ele fala que ele não veio. Ele pregava a nova aliança. Ele não veio aniquilar, mas ele veio cumprir, né? veio cumprir. Isso aí. Ele não aboliu a lei, não veio aniquilar a lei. Mas Jesus pregava o evangelho do reino. Lembram? Ele pregava o evangelho do reino. Tanto é que os judeus esperavam ele, pelo menos aqueles que criam nele, para ele reinar. Então Jesus não pregava ainda o evangelho da graça. Primeiro, porque ele ainda não morreu. Ele ainda não efetuou o pagamento, né, dos pecados da humanidade. Então não tem como ele ter vivido na época da graça, porque a graça ainda não entrou. Ele ainda estava vivendo o período da lei, ok? Ele iria instituir a salvação por meio da sua morte na cruz, e aí sim começaria aí a época, o tempo da graça. Mas ele mesmo, Jesus, viveu na época da lei, tanto é que o que cobrava dele era tudo conforme a lei, né? Olha, seus discípulos não seguem o sábado, você não lava as mãos para comer, né? Uma série de coisas que ficavam exigindo dele, e ele quebrava todas essas leis, né? Os fariseus, sabe, os seus ficavam, né, nervoso com ele, mas ele não obedece às nossas leis, né? Chamava ele de blasfemo. Ele fala blasfêmia, né? Diz que é Deus, fala que cura, que perdoa pecados, né? Então, uma série de coisas, ok? Deu para entender? Sim?
da lei. A gente, o ser humano não conseguiu, né, tipo assim, viver na lei, né, que seria, né, fazer as coisas corretamente, né, mas a graça também, ela também não ofende a lei, né, porque se você tiver a graça, você tem mais, assim, mais força para poder obedecer à lei. Sim, Então está isso aí. completando, né? Se completa. Então, quais são as 7 dispensações, segundo a maioria dos teólogos? Primeira dispensação, a dispensação da inocência, que vai de quando até quando? Da criação de Adão e Eva até ao pecado, né? De Adão e Eva, no caso a queda do homem. Segunda dispensação é a dispensação da consciência, que é desde a queda de Adão até ao dilúvio, ok? Consciência da queda de Adão e Eva, né? Até ao dilúvio. Depois nós temos a dispensação do governo humano, que é do dilúvio, vai do dilúvio até ao milênio. Você assustou, né? Governo humano do dilúvio até ao milênio. Depois nós vamos passar detalhadamente cada dispensação. Temos também a quarta dispensação, que é a dispensação da promessa. Ok? Dispensação da promessa, que vai do chamado de Abraão. Deus chama, né? Abraão, promete-lhe várias coisas. Não vai desde o chamado de Abraão até também ao milênio. A quinta dispensação é a dispensação da lei, né? Uma das mais conhecidas. O povo judeu, alguns até acham que está nessa dispensação até hoje. A quinta dispensação da lei vai desde o Monte Sinai, quando Deus entrega os 10 mandamentos a Moisés, até a morte do Messias, ok? De Moisés até a morte do Messias. A sexta dispensação, que é a que estamos atualmente, é a dispensação da igreja, ou chamada também dispensação da graça, que vai desde o Pentecostes, ok? Ou podemos dizer também desde a morte do Messias, principalmente com respeito à graça, até a volta do Messias. Basicamente a igreja realmente começou no dia do Pentecostes, a igreja. Mas a dispensação da graça começou desde a morte do Messias, né? Está consumado, né? Então começou ali. E a última dispensação é o reino milenar, que vai desde a volta do Messias até ao trono branco, ok? A última dispensação. Nós vamos passar cada uma detalhadamente. Provavelmente vamos passar, estou querendo isso, né? Vamos passar uma por culto, né? Uma por escola dominical, uma por dia. Agora, no estudo, em cada uma dessas dispensações, nós vamos ter 5 pontos, né? O esboço de cada uma dessas dispensações vai ter 5 pontos para todas, né? Quais são esses pontos em todas as dispensações que nós vamos analisar? Vamos ver o significado do nome da dispensação, vamos ver aí uma introdução, depois nós vamos ver as ordens dadas por Deus aos mordomos, ou seja, pelo Criador aos mordomos. Em quarto lugar, vamos ver também o fracasso dos mordomos. Infelizmente, em todas as dispensações, pelo menos até aqui, o homem tem fracassado, ok? E quinto lugar, né, quinto ponto no caso, nós vamos ver também em cada dispensação o juízo do Criador, o julgamento de Deus, ok? Também veremos mais coisas nas dispensações, em cada dispensação. Veremos, por exemplo, 3 ministérios nessas dispensações, em cada dispensação. Vamos ver o ministério da profecia, que é atribuído ao Espírito Santo, que trata mais da palavra de Deus, né? Segundo, vamos ver o sacerdócio, o ministério do sacerdócio, que é atribuído ao Filho de Deus, que trata então da adoração. E terceiro, vamos ver o governo, que é atribuído ao Pai, que trata então da autoridade. Que chute, hein? Deus dá ordens nesses 3 ministérios. Nós vamos ver
isso também. Deus dá ordem nesses 3 ministérios, né? Profecia, governo, profecia, sacerdócio e governo, exigindo que eles sejam fiéis nos 3. Infelizmente, quando o homem falha, né, nos 3, falhando então no ministério da palavra, consequentemente vai falhar no ministério da adoração. A adoração vai ficar corrompida e, consequentemente, a autoridade de Deus para liderar é perdida. Infelizmente é isso que nós vemos, né, hoje em dia também. Também destacaremos nessas dispensações, no estudo, em cada uma delas as profecias messiânicas, ou seja, profecias referidas ao Messias que viria, como nós sabemos, ao próprio Senhor Jesus Cristo, que são então textos, né, do Antigo Testamento, ok? E a profecia messiânica ela é progressiva, né? Começa em Gênesis, passa por todos os livros e finaliza lá em Apocalipse. Essas profecias também são acumulativas, ou seja, soma a segunda informação à primeira, sem anulá-la, né? Então a soma das 2 primeiras sem anulá-la e assim por diante vai somando, né? Ela é acumulativa. E essas profecias também são seletivas, ou seja, seleciona pessoas, lugares e eventos e etc. Ok? Essas profecias também são limitadas quanto ao tempo e ao destinatário. Ok? As profecias messiânicas são a coluna. Perceba? As profecias messiânicas são a coluna dorsal, ou seja, o que tem de mais importante, né, de toda a palavra de Deus. Coluna dorsal de toda a palavra de Deus. Pois essas profecias messiânicas falam somente por essas profecias, né? Se elas falharem, uma só delas, interessante, né? Se essas profecias messiânicas, se uma só delas falharem, né, toda a Escritura cai, toda a Bíblia cai. E graças a Deus até hoje nenhuma caiu. Glória a Deus. Por isso que ela é autoridade, a palavra de Deus, né? Amém. Algumas considerações preliminares ao estudo, ok? Vamos ver algumas considerações preliminares, iniciais, para nós entrarmos depois do próximo culto, né? Próxima EBD, a primeira dispensação. Antes de conhecermos então o glorioso plano de Deus para toda a humanidade através das 7 dispensações, é importante então considerarmos os fatos ocorridos antes da primeira dispensação, ou seja, na eternidade passada, antes de todas as coisas serem criadas. O nosso Deus, Ele é eterno. Amém. Deus é eterno. Ele é um ser espiritual, Ele é criador, Ele é controlador de tudo. Esse controlador de tudo aqui é interessante, pelo que nós vamos comentar aqui. Ele está fora do tempo. Deus não está preso ao tempo, Ele está fora do tempo. É interessante, né, a gente assistir filmes aí, né, de volta ao passado, para o futuro, né? Basicamente Deus ele tem esse poder, ok? Porque Ele não está preso ao tempo. O tempo é dividido em passado, presente e futuro, mas em relação ao homem, ok? Então vamos lá. Na eternidade passada, ou seja, antes da primeira dispensação, o Senhor Deus, né, na sua onisciência, Ele planejou, a Bíblia até nos diz isso, né? Ele planejou a salvação para toda a humanidade através de seu Filho. Mas como pastor, as coisas nem tinham sido criadas, o ser humano nem tinha sido criado, é verdade. E Deus, na sua onisciência, ou seja, não está preso ao tempo, Ele já planejou isso para o futuro, mesmo antes de criar o homem, mesmo antes de criar o universo. Alguém lê para mim 1 Pedro capítulo 1, versículo 20. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Leia bem alto para mim, fazendo favor. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da
por amor de vós. Quem foi conhecido? Jesus Cristo. Antes da fundação do mundo, né? Também, Deus criou os seres angelicais, né? O seu exército de anjos. Deus criou antes da criação do mundo. A gente não sabe a época certa dessa criação, ok? A Bíblia não deixou claro. Ao analisarmos então as Escrituras, podemos identificar as classes de anjos que foram criados. Qual é a classe dos soldados rasos aí de anjos? Né? Qual é? Querubim. Não. Gabriel era o quê? Mensageiro. Sim, mensageiro é a palavra anjo. Soldados rasos são os anjos, os próprios anjos. Eu fui batalhando. Ok? Depois, acima dos anjos, nós temos que foram criados por Deus, né? Como anjos com mais autoridade, chamados arcanjos. Né? Temos aí um exemplo na Bíblia, Miguel. Depois, acima do arcanjo, nós temos Querubins ou serafins? querubim, ok? Um anjo, né? Um ser celestial com mais autoridade do que os arcanjos. Querubim, por exemplo, Lúcifer, né? Era um querubim ungido, não é verdade? E acima do querubim nós temos então a mais alta escala de anjos criados por Deus, chamado serafins, ok? É isso aí. Estes foram testemunhas de Deus na criação de todo mundo, conforme nós vemos Jó, capítulo, nós não vamos ler esse texto, né? Conforme nós vemos Jó, capítulo 38, versículo 4 a 7, e também Salmo, capítulo 148, ok? Então eles foram testemunhas da criação do mundo, eles estavam a serviço do Senhor. Quanto ao método usado por Deus, ou seja, na criação do mundo, aí nós queremos aqui comentar com os irmãos que há diferenças de opinião na parte de muitos pastores, né, e teólogos, ok? Por exemplo, na criação há algumas divergências de como o mundo foi criado entre teólogos e pastores. Alguns creem que entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2 houve um intervalo de tempo, aonde nesse intervalo de tempo, alguns creem que foi criado então aí os anjos, né? O diabo foi criado até um Éden, né? Um primeiro Éden, da qual até a Bíblia fala aí em outro lugar, se não me engano, Ezequiel 28, né? Aonde estava o diabo, né? Diz lá, ok? E foi nessa época também que aconteceu então aí a queda do diabo e tudo mais, né? Tudo bem? Esta interpretação, lembrando que isso são teorias, ok? Tem duas teorias com respeito à criação do mundo, mas são teorias, as duas são teorias, ok? Eu vou depois me posicionar na teoria que eu creio desde quando eu aprendi sobre isso, ok? Então a primeira teoria é a teoria do intervalo, ok? Essa teoria também serviria também para, vamos dizer assim, se for verdade, né, o que não é devido a provas científicas, se for verdade que este mundo tem milhões e milhões de anos, né, o que não é, segundo provas científicas, essa teoria talvez entraria, porque eles acreditam que a Terra ficou aí talvez milhões de anos, né, desabitada, com um problema, porque no versículo 2 fala que a Terra era sem forma e vazia, ok? E aí Deus começou então a reconstrução a partir do versículo 2. Aí não é mais criação, é recriação, reconstrução, ok? Nessa primeira criação não houve criação do homem, ok? Mas houve criação aí de minerais e outras coisas que eu não me ative a tanto, né? Como são teorias, nós não vamos, eu até estava pensando em tirar um dia só para a gente ver, mas são teorias, então não adianta ficar perdendo tempo com teorias, ok? Então eu vou deixar para você pesquisar, estude, pesquise e tome a sua posição, mas isso não muda o fato de que Deus criou o mundo, ok? Mas
Só muda como você vai pensar, como Deus criou. Mas que Ele criou, isso é fato, né? Sim, pela fé, mas é fato. Ainda é pela fé, mas é fato para nós. Tá. A segunda teoria, que aí sim é a que eu creio, é que não houve intervalo. Deus criou, como diz a própria palavra de Deus, criou o mundo em 6 dias. A Bíblia não diz que Deus recriou, que o mundo foi destruído, não sei o que aconteceu aí, e Deus precisou voltar ao serviço. Não, a Bíblia diz 6 dias e no 7º descansou. Não fala mais nada. Ok? E tem outros textos. Se eu acreditar nessa doutrina do intervalo, eu vou ter alguns problemas com respeito à soberania de Deus, com respeito ao plano de Deus, com respeito até mesmo de Deus ter um tipo, né? Precisou levar um plano B, né? O primeiro plano não deu certo, o diabo foi lá e então parece que Deus não sabia. Sabe, eu vou ter uma série de problemas aí se eu crer nessa doutrina. Lembrando que, embora há uma explicação muito boa, como até eu expliquei aí, alguns usam até texto, né? Com respeito à teoria do intervalo. Mas mesmo, não importa se a explicação é boa, mas se contradiz com outras coisas da palavra de Deus, aí já para mim não serve. Se contradiz com o que Deus é, se contradiz com outros textos bíblicos, como eu disse antes, aí para mim já não serve. Eu também, aproveitando, como eu vi essa explicação muito boa, eu até fiquei com dúvida, porque faz tempo que eu estudei isso no seminário, então não lembrava todas as coisas. E aí eu mandei para todos os pastores que eu tenho contato, né, perguntando a posição deles, né. A maioria dos pastores que eu conheço, que responderam, né, alguns não responderam, eles creem na criação literal de Deus, ou seja, não houve intervalo. Pastor, como o senhor explica no versículo 2? Então, todos os pastores que creem dessa forma, e eu também, o que aconteceu? Moisés ele tinha o costume de escrever, sempre dar um plano geral, né? Depois esmiuçar o que foi feito, ok? Então, nós acreditamos que no versículo 1, Moisés falou: Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Plano geral, foi isso que Deus fez. Como que Deus fez? Né? Aí, mas pastor, Deus criou do nada, na verdade? Sim, Deus criou do nada. E então nós acreditamos que Deus criou algo, né? Céus e a terra, e começou a trabalhar nisso. Ok? Conforme diz os outros textos. Tudo bem? E isso não contradiz com nada da Bíblia. Por isso que eu acho essa mais viável, né? Ok? Não contradiz com outros textos, não contradiz com os atributos de Deus, né? Então, eu mesmo tive dúvida, eu pensei, não, vou continuar do mesmo jeito que eu creio. Sim, irmão de dor? É interessante também nós compararmos também com o tabernáculo, né? Quando eles foram fazer a arca da aliança, Deus deu poder para eles fazerem daquela forma que Deus determinou. Depois que terminaram, eles não sabiam mais como fazer, né? Então, normalmente, Deus, né, o Espírito Santo, na vida de Moisés, mostrando ele como foi o começo, realmente. Sim. Plano, né? Criação, como Deus fez, e Moisés se ligando. Sim, isso aí. Ok. Mais algum comentário ou pergunta? Um comentário ou pergunta sobre essas duas teorias? Lembrando, as duas são teorias, mas eu fico com a segunda, que não há intervalo, é mais bíblica para mim, né? Eu não perguntou dos dinossauros. Então, aí os que acreditam nesse período de intervalo, eles acreditam que foi a época que os dinossauros foram criados e morreram aí também, né? Com a queda pelo menos, não sei se é todos, mas o que eu li foi isso, né? Então, eles falam que havia os dinossauros e quando Deus expulsou Lúcifer do céu, que caiu na terça parte dos anos, ele matava os dinossauros. Sim. Não sei. Pode ser? Pode ser, né? Vai saber, porque Deus não deixou claro. Deus não deixou claramente, por exemplo, a Bíblia não fala quando, né? O diabo
foi lançado para o céu, fora do céu, na terra. Não fala quando aconteceu isso. Pode ser, pode ser. Só que por causa de algumas contradições com outros textos, né, com a soberania de Deus, com atributos de Deus, aí eu já tenho problema em crer nisso, ok? Como eu disse, são teorias, e a teoria pelo menos mais viável para mim é que não houve, né, conforme outros textos dizem, Deus criou o mundo, né, em 6 dias, e no 7º descansou. Deus pode ter encoberto? Pode, ok? E se Deus não deixou claro, então, como eu disse, você tem liberdade para crer tanto numa como na outra, não tem problema. Eu particularmente quero ficar numa criação literal. Muito bem, então houve-se a criação, né? No primeiro dia Deus criou a luz cósmica, no segundo dia Deus criou o firmamento, no terceiro dia Deus fez a terra seca e a vegetação, no quarto dia Deus fez os grandes luminares, e no quinto dia Deus fez os peixes e as aves. Aí no sexto dia, animais terrestres e o homem, né, a obra-prima de Deus. E aí no 7º descansou. Porque Deus estava cansado? Não, porque terminou. Você acabou de fazer uma coisa, você descansa, parou, né? Acabou. Deus não cansa também, não foi porque Ele cansou. E aí nós vamos no próximo domingo entrar na primeira dispensação, que é a dispensação Governo humano? Qual que é a primeira dispensação? Inocência. Inocência, ok? Próximo domingo vamos entrar na inocência, vamos tentar ficar uma dispensação por culto, né? Ok? Porque a apostila aqui é bem detalhada, tem bastante coisa, nós vamos tentar resumir e ficar realmente em um culto cada dispensação. E aí vamos aprender bastante, amém? Amém. Vamos então orar. Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez,